Especial Eleições 2024. Jovem Pan e Portal SP Rio Mais. Jovem Pan, eleições 2024. Muito bem, Jovem Pan São José dos Campos e o portal de notícias SP Rio Mais realizam neste segundo turno das eleições entrevistas com os candidatos às prefeituras de Taubaté e também de São José dos Campos. Hoje estamos recebendo aqui o candidato à prefeitura de São José no segundo turno pelo PL, Eduardo Cury. As entrevistas terão duração de 30 minutos. Eduardo Cury, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Clemente. Bom dia, Giovana, Sena. Aqui o José Guilherme. Eloy, é um prazer estar com vocês. Seja bem-vindo. Bom, vamos lá então com as perguntas que o tempo começa a contar a partir de agora. Cury recebeu 94.947 votos no primeiro turno, ou seja, 25,96% dos votos. Como é que você avalia essa eleição? O que você achou? Olha, logicamente todo candidato gostaria de ter mais votos, eu também. Faz parte, né? Exatamente. Na primeira, logicamente nós estamos já na terceira semana de segundo turno, mas eu vou falar como se eu estivesse na primeira, porque assim que acabou a eleição, acho que eu não tive aqui no segundo turno ainda não, né? Não. Não, então. No primeiro turno, né, nós fomos vítimas, na primeira semana a Justiça equivocadamente tirou nossos programas do ar. Nós tínhamos levantado 2 graves problemas da cidade, que era a importação de usuários de Cracolândia de São Paulo, e o prefeito tinha permitido isso. E na sequência, a questão também do calote que ele estava dando a dívida da prefeitura. A justiça local tirou do ar, depois nós ganhamos a justiça, o retorno do nosso programa, mas foi na última semana. E durante esse período, maciçamente, como eles tinham mais do que o tempo de televisão deles era maior que o nosso tempo de rádio e televisão, divulgaram muitas mentiras, ataques e mentiras sobre mim e minha família, né? Depois a justiça também deu ganho de causa para nós, o Anderson foi multado por isso. Ele foi multado por isso, mas isso fez com que no final do primeiro turno nós não tivéssemos tempo de falar a verdade. Achamos que o final do primeiro turno foi quase um estelionato eleitoral. No segundo turno começou diferente, né? Nós tivemos tempo, já começamos na outra semana, na sexta-feira começa o programa, 5 dias depois do domingo, começou já o programa eleitoral gratuito, né, na rádio e na TV. Aí nós tivemos tempo de nos explicar, falar a verdade e começar a mostrar um pouco. Então, mostrando aí a própria mídia nos deu razão, a própria justiça nos deu razão. Realmente, o Anderson tinha aceitado a transferência de usuários da Cracolândia de São Paulo, foi para atender um pedido no líder do partido dele, que estava pressionado lá em São Paulo, e 350 usuários de crack vieram para São José. Isso é um absurdo, isso é inadmissível, comendo as vagas dos usuários, por exemplo, de pessoas dependentes químicas em São José. E o segundo ponto, a questão do calote ficou claro, né? Que ele sistematicamente está deixando de pagar a Previdência Municipal e usando esse dinheiro para fazer obra. O que ele deixou de pagar já no mandato dele é mais do que a total de obras que ele está fazendo na cidade. Ou seja, ele não está fazendo nenhuma obra com eficiência do governo dele. Geralmente, como eu fiz, eu não deixei de pagar nada na minha gestão. Eu fiz economia, cortei gastos desnecessários e fiz 1.400 obras na cidade. Parque Tecnológico, Parque Vicente na Aranha, Casa do Idoso, Via Oeste, Via Norte. Eu fiz com a minha eficiência e com o meu dinheiro. Ele não fez nada de uns 4 anos. Ele deu um calote, com o dinheiro do calote ele fica fazendo obra. E mesmo essas obras estão atrasadas por falta de competência, falta de recursos, porque ele se perdeu totalmente. Então, agora no segundo turno, a gente tem condições de fazer esse esclarecimento. E também agora, como o tempo é igual, eu tenho 5 minutos na televisão, no rádio e na televisão, eu tinha 2 minutos e 17 segundos, a gente tem muito mais tempo para apresentar nossas propostas, que eu vou aqui discorrer durante o programa com vocês. O seu tempo de TV e de rádio é o mesmo dele também ou não? Os dois agora tempos? É tudo igual. O segundo turno é igual. Então, antes ele tinha muito mais tempo do que eu. O Cury, várias pesquisas têm saído por aí na imprensa, de modo geral. Você acredita em pesquisa? Pesquisa bem feita, sim, né? Mas mesmo as pesquisas que são... O que seria pesquisa bem feita? Você tem que usar a metodologia correta, né? Que você pega a amostragem correta, X% de moradores do bairro tal, 40% dos moradores da Zona Sul, porque ela tem 40% da população de São José, o mesmo percentual das faixas etárias. Se você tem 10%, 16 anos aos 24, você tem que pegar também da pesquisa 10%. Então, se você fizer isso, a pesquisa tende a ser correta. Mas o que está acontecendo mais recentemente, não é só em São José, mesmo institutos de pesquisas considerados sérios estão dando resultados muito, muito díspares com a realidade e com os outros institutos. Dou um exemplo simples para vocês, que foi na segunda-feira que antecedeu a eleição,
A TV Vanguarda ficou tão insegura em relação aos institutos que ela contratou 2 grandes institutos do Brasil para fazer pesquisa. Coletou no mesmo dia e divulgou no mesmo dia. E no mesmo dia que ela divulgou, o número era absolutamente diferente. Uma eu estava 5 pontos na frente do Anderson e outra eu estava 2 pontos atrás do Anderson. Então eu não estou criticando, eu não estou dizendo que o instituto que eu estava na frente está certo ou o outro estava errado. Eu estou dizendo que está uma maluquice isso. Então, nós não estamos mais... Mesmo as nossas pesquisas, nós trabalhávamos internamente, estavam erradas. Que também fez com que a gente direcionasse a campanha, não atentasse para o crescimento do Anderson pelo fato dos ataques que nós estávamos sofrendo. Então, vamos lá. Nós estamos com muito pé atrás agora no segundo turno em relação às pesquisas. Nós estamos muito mais observando as ruas do que as pesquisas. Volto a dizer, eu não estou atacando as pesquisas dizendo que ela foi comprada ou não, embora tenha instituto que venda pesquisa, tem instituto picareta, a gente sabe disso. Mas eu não estou falando, eu estou dizendo que não dá para confiar, porque no primeiro turno erraram muito e muito longe dos números verdadeiros. Então, dado isso, a gente prefere, nesse momento nós estamos, eu e o Emanuel, que temos uma certa experiência de campanha, a gente está mais atento à rua do que às pesquisas. E agora no segundo turno, como é que você vê as Olha, pesquisas? a gente terminamos com 14 pontos atrás no primeiro turno. Sim. Estamos tirando a diferença, claramente nas ruas, a gente percebe as pessoas arrependidas, principalmente que elas acordaram por estelionato eleitoral que o Anderson está fazendo, né? Ontem, um escândalo, talvez o maior escândalo dessa campanha, ele vai na entrevista da Band e promete fazer. Nós estamos dizendo que ele está omisso e ele não faz a concorrência de ônibus há 4 anos, deixando ônibus precários em toda a cidade. Compraram 16 ônibus novos elétricos para maquiar e 340 ônibus velhos. Ele disse ontem na entrevista da Band, da TV Band, na Sabatina, disse textualmente que ia fazer a licitação. E ele omitiu para a Band que ele assinou a prorrogação por 2 anos das empresas de ônibus. Ou seja, por 2 anos nós vamos ter a mesma situação de ônibus que nós temos hoje, né? Ou seja, ele mentiu mais uma vez para a população. Olha, se a pessoa não cumpre uma promessa, nem durante a campanha, se ele não consegue uma promessa, segurar 24 horas uma promessa, já mente 24 horas, o que será do resto? Esse é o alerta que nós estamos fazendo, né? A grande mentira que o Anderson está escondendo embaixo do tapete, quando ele fala que não teve nada a ver com a vinda dos craqueiros de São Paulo, e teve, porque eu chamei... Bom, primeiro que é público, o Felício defendeu a vinda deles para São José. Segundo, eu não fui responsável. Quando me falaram isso antes da campanha, eu tomei o cuidado. Antes de me tornar publicamente, eu conversei com várias diretores de entidade que tratam dos drogados de São José, do pessoal dependente químico. E perguntei, eles falaram, Eduardo, nós somos obrigados a segurar metade das vagas, de 40% a 60%, para atender o pessoal que está vindo daquela colônia de São Paulo, a pedido do... Vamos lá, o Felício, ele é o coordenador daquela colônia de São Paulo. Ele é o coordenador daquela colônia de São Paulo. Então, ele mesmo defendeu isso. O Anderson não podia ter aceito isso. O Anderson vendeu São José para atender o partido dele. Ele não pode. Eu nunca faria isso. Se meu partido falar, Eduardo, fica quieto, aí nós vamos mandar usuário de droga para a rua. Eu nunca faria isso. Eu nunca venderia minha cidade. Então, você tem e isso, agora, tem o calote. O que fazer? Primeiro, não votar no Anderson, né? E, se possível, votar no Eduardo Cury, porque eu vou fazer a concorrência de ônibus e eu não vou permitir mais essa questão do usuário de droga. Vamos falar, tem uma questão humanitária também, hein? Aqui, como falar. Essas pessoas são doentes. São pessoas doentes que precisam de atendimento. Você tirar ele da família de São Paulo, eles fizeram uma limpeza ética, na verdade, uma limpeza étnica lá em São Paulo. Uma limpeza, ou seja, tiraram da SUS porque o Felício, que é o coordenador do programa, estava pressionado e mandou para cá. Só que transferiu o problema. Isso não é justo. Essas pessoas têm que ser tratadas. E outra coisa, elas vêm para São José, o tratamento é 30 dias, 30 a 90 dias. Depois você não pode obrigá-las a ficar dentro da clínica. Para onde elas vão? Elas vão para as ruas de São José. É isso que aconteceu. E eles tentaram mascarar isso, caçaram o nosso programa na primeira semana. Além de caçar o nosso programa, caçou o nosso tempo de televisão. E só a Justiça em São Paulo deu razão para a gente, porque era verdade o que estava acontecendo. Mas aí estava no final do primeiro turno. Então, o Anderson sistematicamente tem mentido para a cidade de São José. Ele mentiu que não está dando calote. O próprio documento, ele fala uma coisa, ele desvia o assunto e fala, está tudo em ordem com a prefeitura porque as notas fiscais estão em dia. A previdência que ele tem que pagar não é uma nota fiscal, é um ofício que chega para ele todo mês do presidente do instituto, o diretor, que ele nomeia e fala, prefeito, hoje é 30 milhões, esse mês é 30 milhões que o senhor tem que aportar para cobrir as despesas. Ele não paga sistematicamente. Pessoal, vou explicar como é que ele faz. Ele passa vários meses sem pagar.
Aí quando vai receber a certidão negativa, porque se você deixa de pagar muito tempo, Brasília, a Secretaria Nacional de Previdência Social fala, opa, vai ter certidão negativa, nós vamos bloquear dinheiro de vocês aqui, transferência. Ele vai e simula um acordo com o presidente do Instituto que ele nomeou. Aí ele vai lá e faz um parcelamento e joga o próximo governo. Aí você fala, Eduardo, ele estabilizou. Não, aí no outro mês ele para de pagar de novo. É isso que ele tem feito sistematicamente. Então, isso vai fazer com que tenha uma bomba. Ele já deixará de pagar 500 milhões no governo dele. O próximo mandato vence mais 500. Então você tem 500 no próximo mandato e o 500 que ele não deixou de pagar, 1 bilhão. Mais um monte de obra que ele está prometendo para ganhar a eleição, ele quebra a prefeitura em 6 meses. Ou seja, nós estamos diante de uma Dilma 2. O Anderson vai ser a Dilma de São José. Ou ele quebra a cidade em 6 meses, ou ele faz um estelionato eleitoral. Ou seja, ele vai chegar depois da eleição e vai dizer que tudo que ele disse não é possível. Então isso é grave e é por isso que a gente está apresentando a candidatura. Porque eu fui prefeito 8 anos, eu fiz 1.400 obras sem dar um calote, sem deixar de pagar nada. Todas as obras que eu fiz, eu não fiz propaganda antecipada. Eu criei o Parque Tecnológico, eu não prometi na campanha e fiz o Parque Tecnológico. E nunca fiz propaganda dele na época. Eu não prometi na campanha, fiz as casas do idoso. E não fiz propaganda antes. Eles, na verdade, só fazem projeto que tem propaganda. É patinete antes da eleição, tira depois da eleição. Vocês lembram da outra vez? A outra vez foi a mesma coisa. Pôs patinete antes da eleição, tira depois da eleição. Linha Verde, gastaram 100 milhões, quase 100 milhões. Não funciona direito. Eu, como prefeito, eu vou consertar aquilo, ela vai funcionar. A Linha Verde vai atender um grande número de pessoas. Atende um número pequeno de pessoas, menos 5% dos usuários de ônibus usam a Linha Verde. Ela terminou, ele está prometendo agora complementar ela. Ele terminou a Linha Verde há 2 anos. E não corrigiu ela. Estão mascarando o problema. Por quê? Para fazer a Linha Verde, você precisa fazer a concorrência de ônibus. Que ele, por algum motivo, em relação dele com as empresas, ele não quer fazer a concorrência de ônibus. Ele quer deixar a título precário. Então, tem que ter coragem para ser prefeito. Eu fiz a concorrência em 2008, botei ônibus 0 quilômetro, vou fazer a concorrência de novo, uma nova concorrência, só com uma diferença. Não vai ter ônibus bonito só onde faz propaganda, não, na minha gestão. Vai ser ônibus 0 quilômetro de toda a cidade, do mesmo jeito que eu fiz em 2008. Então, nós estamos, na verdade, um governo na maquiagem, um governo na mentira. E isso, esse estelionato eleitoral que está se verificando, vai custar caro para o cidadão de São José, caso o Anderson seja eleito. Giovana. Cury, você mudou do PSDB para o PL e essa mudança gerou muitos questionamentos. Como você responderia aquelas pessoas que acham que essa migração pode ser vista como uma busca por sobrevivência política ou por conveniência? Hipótese nenhuma. Eu dentro do PSDB eu já era mais à direita. Eu estava sem mandato agora, né? Eu estava sem mandato, ou seja, eu tinha liberdade de fazer o que eu queria. Eu já ia migrar para um partido mais à direita. Vocês sabem que eu sou antipetista, né? Eu acho que o Lula faz um desserviço. O Lula deveria ser destituído do cargo dele. O Lula comandou o maior esquema de corrupção da história do país e não tem sentido, é inadmissível ele estar sentado na cadeira de presidente. Eu nunca estive com o PT, nunca votei no PT na minha vida. Estava no PSDB porque o PSDB era a alternativa que tinha direita no país. Em 2018, o Bolsonaro deteta um sentimento à direita. Isso é o grande mérito dele, o grande mérito do Bolsonaro, e detesta o sentimento dele. Eu tinha mandato de deputado, assim que eu perdi a eleição, falei, eu não quero mais fazer política, eu quero fazer política num partido que não esteja no governo Lula, né? Um partido médio, grande, que esteja no Lula. Só tinham 4 partidos que não estavam no governo Lula. Então eu não podia estar nem no partido Centrão, né? PSD participa do governo do Lula, eu não queria. Desses partidos, tem um partido médio, grande, que é o PL. O Rogério Marinho, o secretário nacional do PL, é meu amigo, foi colega deputado comigo, gostava muito de mim, né? Eu tenho um relacionamento com o Bolsonaro, eu conheci o Bolsonaro um pouco assim, eu era muito amigo do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro me convidou para estar com eles desde 2018, já tinha me convidado, porque eles gostam de mim, confiam em mim. Eu tenho vários amigos ali. Quando eu estava sem mandato, eu estava livre. Então eu já tinha decidido, eu fui convidado para montar um grupo chamado Observatório da Oposição do Senado Federal, um grupo de oposição, para fiscalizar o governo. Então eu já estava militando na política mais à direita, né? Quando o Emanuel falou, Eduardo, a situação é grave, o Anderson vai quebrar a cidade, ele está escondendo uma situação, começou lá com o Felício, eles estão escondendo uma situação, precisa alguém sair candidato para tentar barrar isso. E você é o cara que tem mais chance. Eu falei, Emanuel, não está nos meus planos, vamos dar uma olhada na prefeitura e tal. Quando a gente começou a ver a situação, nós percebemos que tinha que sair um candidato realmente para barrar, porque senão ele ia ganhar por WO na prefeitura, porque ele maquiou a cidade, todo mundo estava achando que estava maravilhoso, e nós sabíamos que não estava. E aí, eu saí candidato. Nessa época, eu estava no PSDB, porque eu tinha necessidade, porque eu era suplente de deputado e eu podia assumir. Então, se eu trocasse de partido, eu poderia perder o mandato. Mas estava tranquilo, eu estava sem mandato.
Com a decisão de candidatura a prefeito, eu falei para o meu grupo, falei assim, eu não quero me eleger por um partido e no dia seguinte mudar, porque eu não ia ficar no PSDB. Eu não ia ficar no PSDB porque o PSDB tende a fazer uma fusão, em comparação agora, daqui a 2 anos. Todos esses partidos pequenos e médios vão ter que fazer uma fusão. O PSDB tem 11 deputados hoje e tende a ficar com 0, porque eu conheço os deputados, eu perguntei para eles, todos vão sair. Então o PSDB vai ter que partir para uma fusão. Então eu já ia mudar de partido. Ora, o que eu falei? Vou mudar antes. Aí o Rogério Marinho me convidou, todas essas pessoas são meus amigos, né? O Eduardo, eu tive com o presidente Bolsonaro, falou, não, vem, vamos com a gente e tal, tudo mais. Eu falei, tudo bem, é uma eleição municipal. E aí eu fiz a troca antes, porque eu não queria ganhar a eleição, se eu ganhasse a eleição para um partido, trocar no dia seguinte. É simples assim, simples e cristalino dessa forma. Olha, outra coisa, quando eu deixei perder a eleição de deputado, recebi vários convites de amigos meus, ex-amigos meus, que estavam no governo do Lula, tá? Para ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro, sim, salários altíssimos, inclusive fora do país, tá? Para trabalhar fora do país pelo governo. Eu disse, não. Eu não trabalho com quem eu não acredito, na minha vida toda. Eu fui oposição ao governo PT, sou oposição... Eu estava sem mandato, eu estava sem salário, né? Eu não dependo do salário da política, eu tenho renda para isso. Eu criei um patrimônio muito cedo, aos 28 anos meu patrimônio já era maior que o do meu pai. Aí na vida pública, eu e minha esposa, vocês conhecem a Rosana, era totalmente desapegada de bens materiais. Eu e a Rosana nunca ligamos para status, para esse tipo de coisa. Há um tempo atrás eu doei todo o meu patrimônio para minhas filhas, doei tudo. Eu não preciso mais do que eu tenho, eu doei tudo para elas, tá? Porque eu e a Rosana gostamos de nos doar para a causa pública. Eu estou na vida pública, a Rosana falando filantropia. A Rosana trabalha numa entidade, chama Guadalupe, que diariamente ela é uma entidade no Campos Alemães que cuida de meninas e adolescentes grávidas. Grávidas têm bebê. Para cuidar dessas crianças, né? Para evitar que elas abortem, para cuidar disso. A Rosana faz esse trabalho. Estou contando aqui para dizer, eu não ligo para ter status, embora eu tivesse um patrimônio muito grande, antes da vida pública. Eu fiz patrimônio muito rápido, eu ganhei dinheiro muito rápido. Né? Como eu disse, aos 28 anos eu já tinha um patrimônio maior que o do meu pai. Isso como empresário? Como empresário, como industrial. Eu tinha uma indústria, uma pequena indústria. Né? Aí eu me apaixonei pela vida pública. Eu fui trabalhar com a Manuel, falei, não, eu quero ajudar a consertar o Brasil. Né? E eu nunca liguei para esse tipo de coisa. Até que a Rosana brinca, vou confidenciar para vocês, quando eu conheci ela, eu tinha um carro importado. Eu importei um carro que hoje custaria 600 mil reais. Isso com 30 anos de idade. Né? E aí, assim que eu peguei e decidi que a minha vida era vida pública, eu troquei por um Gol. E ela brinca com todo mundo e fala assim, olha, para me conquistar, ele tinha um carro importado e depois que nós casamos ele trocou por um Gol. Porque, na verdade, o trabalho que eu fazia naquela época, que era na prefeitura, eu não precisava de carro importado. Qualquer semelhança é mera coincidência. Exatamente. Então, para mim, bens materiais... É lógico que eu quero ter um conforto, eu gosto de viajar, né? Agora, para mim, eu coloquei minha vida, alguns anos atrás, eu sou guiado por Deus, né, ele guia minha vida, e minha família. Eu gosto de estar na casa pública. Eu e a Rosana, nós gostamos de ajudar as pessoas. Então, eu estou fazendo isso. Então, quando eu tomei essa decisão, eu não estava no meu interesse. O meu interesse é trabalhar no governo Lula lá. Me convidaram para ser diretor, ser presidente estatal. Queriam me de qualquer jeito, porque sabem que eu sou uma pessoa respeitada em Brasília. Só que eu falei, não, eu prefiro não ter nada e estar do lado certo. Eu queria estar na direita, porque eu queria, na verdade, combater o PT, porque eu acho inadmissível ter um presidente como Lula, que montou o maior esquema de corrupção da história do país, comandando o Brasil. Então eu queria estar desse lado. Surgiu a candidatura a prefeito, eu falei, não, peraí, então não vou trocar de partido, já troco agora, porque o eleitor já olha. Se o eleitor, na verdade, não quiser votar em mim, não tem traição. Aliás, esse foi um dos motivos que nós fizemos com o Felício. O Felício, ele prometeu cumprir o mandato, largou o mandato e trocou de partido no meio do caminho. E trocou errado, e trocou um partido que apoia o Lula ainda. Né? Ou seja, já que tanto partido, escolhe direito. Né? Então, essa foi uma divergência minha e do Manuel com o Felício, lá atrás, que não tem nada a ver com o Anderson. O Anderson fez a mesma coisa. Ele deveria ter cumprido o mandato. Se você se apresenta ao eleitor por um partido, você deve cumprir o mandato para esse partido. Depois você troca. Essa foi a nossa divergência com o Felício na época. Foi só essa divergência. A divergência dele ter abandonado a prefeitura e não cumprido o mandato. Agora, já que ele ia trocar de partido, né? Escolhe um partido bom, né? Escolheu um partido que tem 3 ministros do governo Lula, o partido do Pacheco, que impede a democracia plena, porque impede, na verdade, que os ministros do Supremo possam ser avaliados por seus erros, cujo papel é do Supremo, e o Pacheco não tira da gaveta esse negócio. Né? Então, a minha divergência com o Anderson Felício, hoje é divergência, mas não era na época. A questão era ter renunciado. É divergência hoje ou é inimizade? Oi?
É divergência ou é inimizade? Porque vocês caminharam junto, Felício, Emanuel, Eduardo Cury, A divergência foi quando Anderson, o Felício rompeu a palavra dele com a cidade e abandonou a cidade para ser candidato a governador por um partido que está com o Lula, que estava com a esquerda. Essa foi a nossa divergência. Porque ele foi eleito por nós, por um partido, ele devia ter terminado o mandato dele para complementar. Mas isso, pessoal, eu estou respondendo a tua pergunta, Giovana, isso não tem a ver com a eleição municipal. Mas responde a minha pergunta, isso é inimizade ou é divergência? Virou hoje uma inimizade Nós não entre temos vocês? Não, desde que eles atacaram a minha família para ganhar a eleição, com aquela mentira de que eu fiz um contrato com meu cunhado, uma mentira, porque o meu cunhado foi trabalhar no IPLAN 4 anos depois que eu deixei a prefeitura, e eles sabem disso, porque quem convidou o meu cunhado para trabalhar no IPLAN foi o Felício, 4 anos depois, que eu estava fora da prefeitura. O que é Ronaldo Queiroga, é isso? Oi? É Reinaldo? Exato. Eles fizeram essa mentira, soltaram mentira na campanha, tiraram, porque a justiça mandou tirar, mas isso me prejudicou no primeiro turno, e mais do que isso, ofendeu minha família. Ofendeu minha família. Então isso é um ato baixo, sem caráter, né? E, na verdade, eles vão carregar para o resto da vida, essa mentira que contaram sobre a minha família. Eles comeram na minha casa, conhecem a minha família, eles sabem disso, e para ganhar a eleição eles fizeram qualquer coisa. Isso é inadmissível para uma pessoa com de caráter. Para o eleitor, talvez isso não importa. Para a minha família, importa. Porque é uma mentira o que eles contaram. Eles tentaram insinuar que a ação que eu perdi na justiça, eu estou falando da situação do primeiro turno, a justiça já deu razão para a gente, insinuou que era corrupção. Não era, foi um erro de data. O contrato do IPLAN tinha um erro de data. O jurídico da prefeitura assinou o complemento do contrato para fazer a administração. O IPLAN nasceu para fazer, o IPLAN, um instituto de planejamento que nasceu em São José por iniciativa das 50 maiores figuras de São José. Osiris Silva, Marco Antônio Raup, ex-ministro, ex-diretor do PAC, Fernando Mendonça, fundador do INPE. 50 pessoas criaram o Instituto de Planejamento. A prefeitura faz, eu, Eduardo Cury, prefeito, faço o primeiro convênio com eles. Negócio fantástico para a cidade. Até aí tudo bem. Passado um tempo, eles falam, olha, está funcionando muito bem, vamos fazer também apoio administrativo. Tá? E aí o jurídico da prefeitura comete um erro. Ele adita o contrato para fazer administrativo, esqueceu de ver que na aprovação da lei só falava em planejamento. Então a mudança da lei se deu depois do adiantamento do contrato. Ninguém percebeu isso na época. Porque aquilo era a cidade estava em festa por causa daquele planejamento e tudo mais. Passado algum tempo, o Tribunal de Contas falou assim, opa, tem um erro aqui. Vocês fizeram... Sabe quem administrava a parte administrativa do contrato? Meu secretário chamado Felício Ramute. Ele era o cara que administrou isso. Essa parte Ele também não deve ter percebido essa falha. Passado algum tempo, o Tribunal de Contas pega e fala, opa, Eduardo, a gente viu, como é que ele julga? Ele fala assim, olha, houve uma falha, mas não há nem prejuízo aos cofres públicos, porque o contrato foi prestado direitinho, era sério o instituto, e também não houve dolo, ou seja, o Eduardo não teve intenção, nem sabia, o jurídico fez. Então falou assim, aprova as contas do Eduardo Cury daquele ano, mas você rejeita o contrato. Isso é muito comum, tá? Rejeita o contrato. Todo ano tem isso com todo prefeito. Aquele contrato ficou rejeitado. O Ministério Público entrou com uma ação e, passado 10 anos, perdemos a ação. E aí o que fala o judiciário? Olha, é o seguinte, perde a ação porque tinha um erro, mas o Eduardo Cury, o prefeito à época, não teve culpa. Então a gente só dá uma multa para ele. Em vez de caçar os direitos dele, 8 anos de inelegibilidade, que é o caso quando você tem má fé, improbidade ou prejuízo, é isso. Nós só demos uma multa. Eles levam para a televisão, colocando como se isso fosse, insinuando, eles não falaram abertamente. Eles falam do contrato, falam da ação que eu perdi, chama de condenado, olha a maldade dos meus amigos, chama de condenado como se fosse um presidiário, né? E aí coloca o instituto que o cunhado dele é diretor. Meu cunhado foi diretor 4 anos depois que eu saí da prefeitura. O meu contrato não teve nada a ver com esse contrato. Meu cunhado não teve nada a ver com esse contrato. Uma maldade. Depois a justiça deu ganho de causa para a gente e tirou. Mas isso causou um dano enorme para mim no primeiro turno. Para mim no primeiro turno. Tanto, e colocaram 180 mil panfletos distribuídos pela cidade, de um lado me atacando com esse negócio, do outro lado o doutor Elton. A justiça determina que eles não podiam soltar esse panfleto. A gente vai na gráfica e a gráfica deles, à noite, na madrugada, distribui mesmo sem decisão judicial. Mesmo com decisão judicial. Ou seja, uma campanha suja que ultrapassa os limites. São José nunca viu uma campanha tão suja quanto essa. Né? Mas tudo bem, eu não estou sendo candidato, essa parte está esclarecida e tudo mais. Agora, o problema é que me tirou muitos pontos no primeiro turno, e isso importa porque dá para entender o caráter deles. São pessoas que, na verdade, não têm caráter, eles têm atitudes sem caráter para uma eleição municipal com uma pessoa que eles conhecem, trabalharam comigo. Isso que eu queria te perguntar, Cury, pessoa sem caráter. Você trabalhou tanto tempo com eles, mais de 20 anos, e só agora descobriu isso? Sim, eu e o Emanuel ficamos surpresos. O poder, a gana que eles têm do poder é um negócio impressionante. O poder corrompe. Hã? O poder corrompe. Olha, eu não entendi isso. Eu, por exemplo, eu quero ser prefeito, eu amo essa cidade, mas eu não faço qualquer coisa para ser prefeito. Eu não faço dívida de campanha. Eu não faço acordo, eu não recebo dinheiro escuso dos outros. Eles estão fazendo qualquer coisa para ganhar a prefeitura. O que nós estamos olhando aqui é a seguinte coisa. O que eles estão escondendo mais que ninguém sabe?
Por que tudo isso? Por que mentiras? Porque minhas redes sociais semana passada, 60 mil robôs entraram, 23 mil para 65 mil, 40 mil robôs entraram na minha conta, no meu Instagram. Eu tinha 23 mil seguidores, 24 mil seguidores. Em 24 horas entraram 40 mil seguidores falsos. O que é isso? Que técnica é essa? Você manda um monte de robô, quem eram os seguidores meus falsos? Da Índia, da Rússia e tudo mais. Quando você faz isso, o algoritmo percebe que é um ataque e, na verdade, são falsos seguidores, né? E aí o que ele faz? Ele diminui o alcance. Aí a minha mensagem não chega ao meu seguidor, tá claro? Inclusive, a Meta, que é dona do Instagram, pode bloquear a conta. Então, eu não tenho nenhum interesse em botar falso seguidor, ou seja, eu teria interesse em ter seguidor em São José. O cara da Índia e da Rússia não vota em mim. Com isso, o alcance das nossas contas do Instagram diminuiu. Então, olha para você ter uma ideia. No primeiro turno, você tinha 6 candidatos, você podia desconfiar. Só tem 2 candidatos no segundo turno. Olha só. E é muito difícil você provar, porque é lá fora do país. Você compra, é lá fora do país. Então, olha o nível da campanha que nós estamos tendo em São José. Por isso que é importante que o eleitor preste atenção. Mais do que saúde, educação, né? Por que uma campanha está sendo feita tão suja desse jeito? Por que eles não querem, têm medo de deixar a prefeitura? O que tem escondido mais na prefeitura, que eles têm medo que uma pessoa séria e honesta chegue lá para ver. Isso é muito importante que todos estejam atentos. Curto, a gente está praticamente há 4 dias da eleição para o segundo turno. Daqui para frente, a pesquisa te colocou ontem em segundo lugar. A gente viu isso aí. Não sei como é que você avalia isso aí. Você já acabou de falar que não acredita em pesquisa. Olha, e daqui para frente, o que muda para você? O que acontece a partir de hoje até domingo? Vamos lá. O Vale, há uns 20 anos, desde 2012, o Vale, as pesquisas dele não acertam nada. É muito difícil acertar. É muito difícil acertar. Então, a gente não olha muito, um instituto desconhecido também, né? Um instituto desconhecido com valor. Então, a gente não olha esse tipo de coisa. Se fosse uma pesquisa no Instituto Nacional, a gente olharia. Como eu disse a você, como as pesquisas estão variando muito, a gente prefere nosso filho e meu do manual de rua. Terminou a diferença, falei com 14 pontos no primeiro turno. Nós já estamos tirando essa diferença, claramente nas ruas, a gente percebe claramente. Aliás, se eu não estivesse tirando a diferença, eles não estariam nos atacando, né? O ataque nas redes, se eles estivessem com essa vantagem toda, não precisariam atacar nossas redes sociais, tentar tirar nossas redes sociais do ar. Então, é sinal que nós estamos encostando. É sinal, eu tenho certeza, se a população acordar e confiar na gente, domingo nós vamos vencer essa eleição, botar a casa em ordem da prefeitura e fazer muita coisa nova lá. Companheiro Zé Guilherme da SP Rio Mais, nossa parceira também aqui na Rádio Jovem Pan, nessa entrevista batendo com os candidatos do segundo turno, a sua pergunta ao candidato Eduardo Cury, segundo turno das eleições desse domingo. Só um complemento, desculpa. Giovana, fica à vontade. Você perguntou sobre mudança de partido. Se houvesse desconfiança em relação ao meu caráter de mudança de partido, o Bolsonaro não me apoiaria, o Bolsonaro não viria a São José me apoiar, o Eduardo Bolsonaro não viria 2 vezes a São José para me apoiar. O Nicolas não via a São José para gravar comigo. O Rogério Marinho não teria dado apoio para mim. O deputado Orlando Bragança veio para mim. Agora está chegando o Tomé Abduch, deputado estadual de direita, está vindo amanhã também para me apoiar. Se ele não me conhecesse, eles não me apoiariam, concorda? Porque o Bolsonaro, por exemplo, ele não apoia todo mundo que é do PL. Ele só apoia aquele que ele confia. Ele veio a São José. Então, ou seja, essas pessoas me conhecem. Eles sabem o caráter. Mesmo que eu não tenha concordado 100% com ele em alguns assuntos, e eu sou engenheiro, sou meio metódico, às vezes um projeto não é perfeito, né? Então eu não votei, eu votei 98% com o governo Bolsonaro, né? Nunca votei com o governo Lula, nunca. Então, mas ele sabe do meu caráter. Ele sabe que, na verdade, eu posso ter, na verdade, votado errado alguma vez, ou, na verdade, eu estava certo e ele... Eu sei algumas votações, por exemplo, que o governo Bolsonaro mandava o projeto, mas o Bolsonaro não concorda. Mas ele era obrigado porque o Centrão estava pressionando ele. Ele sabe, então ele preferiu o meu voto, porque ele queria que o projeto não fosse aprovado naquele dia para modificar no dia seguinte. Mas ele não pode falar, porque ele não podia comprar briga com o Centrão. Então, eles conhecem o meu caráter. E se por acaso a minha decisão de fazer política de verdade, mais à direita, tivesse qualquer conotação de oportunismo, eles não estariam me apoiando. Eles me conhecem, falam, Eduardo, que bom que você está com a gente e tudo mais. Aliás, o Eduardo Bolsonaro fala isso no vídeo dele. Fala, olha, gente, para com frescura, para de mandar zap para mim. Eu conheço o Eduardo Cury, ele sempre esteve com a gente, a maioria das vezes esteve com a gente e tudo mais. Então, quem trabalhou comigo me conhece. Agora, às vezes o cara está no zap lá, não me conhece e fica comprando fake news. Eu tenho bastante tranquilidade sobre o meu caráter, sobre a minha linha de atuação. Não quer dizer que eu seja perfeito, eu errei algumas votações, mas eu faço de forma muito coerente. Guilherme, rapidinho a sua pergunta, porque nós temos aqui praticamente mais 30 segundos para a sua pergunta e resposta do Cury e também para as considerações finais. Eu queria uma pergunta mais sobre o problema da cidade. Sim. A gente tem a questão fundiária, que é um problema nacional, mas a gente tem a questão fundiária aqui
a época do Pinheirinho, a gente tem esse problema latente e agora a gente tem o problema do banhado. Qual é a sua posição em relação ao banhado? O banhado tem uma decisão judicial para não mexer nesse momento. O banhado é um patrimônio nosso, é um patrimônio, é uma joia que tem que ser preservada ambientalmente, né? Eu, como prefeito, não vou permitir nunca que se faça nada de concreto, nada naquele banhado. Você tem um problema de algumas famílias que estão lá, algumas estão há décadas, outras invadiram mais recentemente, quando o tráfico de drogas estava dominando aquele pedaço, né? Assim que sumir, eu vou ter o judiciário. Eu acho que o judiciário deve sair dessa história e deixar a prefeitura resolver com os moradores. Da minha parte, nenhum morador vai deixar de ter um atendimento digno ou uma casa digna para morar perto do local onde morava. Muito bem, temos aqui o Eduardo Cury, candidato à Prefeitura de São José dos Campos, segundo turno, no próximo domingo, pelo PL. Cury, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda e a rádio. Eu sei que tua agenda é muito lotada, está na correria, mas a gente agradece pela sua gentileza conosco mais uma vez. Obrigado a todos vocês. Pessoal, eu sou candidato não só para consertar os erros do Anderson, não. Eu vou trazer muito emprego para São José e vou ter coragem de ampliar a saúde. 12 anos sem uma nova UPA, sem uma UBS em São José. Eu vou voltar a construir UPA e UBS para ajudar a população na saúde principalmente.